Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. E eu quero voltar agora nesse bloco com o Arnaldo Neto, que é o jornalista de plantão conosco. Hoje, eu só quero, antes de voltar também com o doutor Hábito, lembrar que hoje é feriado no estado do Rio de Janeiro. Os bancos não funcionam. E o comércio, alguns empresários que fizeram aí acordo, aquela coisa toda, shopping, isso eles ficam com essa possibilidade de abrir, e me parece que, Arnaldo, trocar esse feriado pelo dia 2 de janeiro. Tem umas negociações ainda, né, que são nesse sentido. Mas hoje é feriado estadual, então, portanto, os bancos não funcionam. Estamos de volta com você, Arnaldo, e neste bloco a conversa com o doutor Abdo é sobre também a mesa diretora e a crise financeira de Campos, como é que vai ser com todas essas dificuldades aí, mas você deixava uma pergunta do bloco anterior para o doutor Abdo responder, se você puder refazê-la, Arnaldo, isso, te agradeço. Eu cortá-la para o doutor Abdo ter mais tempo para falar, que é com relação à campanha na pandemia, doutor Abdo, como que o senhor avaliou como foi a campanha, como tem sido no segundo turno, e sobre toda essa configuração que a gente falou no primeiro bloco de noticiário, quando a gente falava sobre essa possibilidade de segunda onda em Campos. Bom, vamos voltar àquele assunto que você quis também que eu falasse. Apoio a Caio Viana, não foi isso mesmo? Exato. Eu respondi. Deixa eu falar-lhe o seguinte. Eu vou apoiar a Caio Viana por questão de fórum íntimo. Eu sou médico e acho que eu posso desenvolver um trabalho apoiando ele. E segundo, não tenho pretensão nenhuma, nem tenho acordo nenhum com Rafael Diniz relacionado à Secretaria de Saúde de Campos. Nenhum. Quem tem é o outro prefeito com a turminha que está aí já vendendo cargos aí para apoio. Segundo, eu fiz uma reunião aqui em casa para Caio Viana, na minha casa, essa semana. Eu vou dizer uma coisa para vocês, lamentável, que ainda persistem com a política velha de perseguição. Vocês acreditam que de um prédio em frente à minha casa, eles filmaram a minha reunião, botaram numa rede social, eu não sei qual era o site. Qual é o site? Entendeu? E falaram o seguinte: na reunião de Dr. Abdo, o secretário de saúde de Rafael Diniz, primeiro, eu não sou secretário de saúde. Eu exerci a função de secretário durante 8 meses, 9 meses, enfim. Fui secretário de saúde. Agora, essas pessoas esquecem que eu tenho 30 anos de história. Não são 8 meses de secretário que vai mudar o conceito que a sociedade tem do Dr. Abdo Neme. Ninguém na vida é uma coisinha ontem ou a coisinha hoje. Todos nós temos rótulos. Eu tenho rótulo. Eu tenho passado, tenho presente, se Deus quiser, vou ter um futuro brilhante ainda. Não adianta esse tipo de gente usar desses artifícios para prejudicar o rapaz, o Caio Viana, né? Dizendo que recebeu o apoio. Estou apoiando ele mesmo, tá? E pode falar para a sociedade que quem está apoiando ele, o doutor Abdo, que é uma pessoa íntegra. Não é bandido, não. Eu não sou bandido. Bom, a outra coisa foi que botou também que na minha casa, que a secretária de saúde, Cíntia, estava na minha casa, maior mentira. Cíntia está em Bom Jesus com coronavírus. Quer dizer, esse tipo de joguinho sujo
que eu sou contra. Por isso que eu vou apoiar Caio. A outra coisa que eu quero falar para vocês é a outra pergunta que o Arnaldo fez. Qual foi, Arnaldo? Não, então eu vou só, antes de voltar, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O senhor foi da base governista no governo Rosinha, depois o senhor foi do governo no governo Rafael e está declarando apoio a Caio. Se o resultado do segundo turno não for favorável a Caio, o senhor pode integrar a base do governo Vladimir Garotinho? Há a possibilidade disso? Ou cada coisa no seu tempo? Vou ficar na oposição. Vou ficar na oposição e farei outro caminho político na minha vida. Por quê, doutor? Porque eu acho que depois de tantos anos dessa vida, como você falou, que a política é o ato de conversar. Né? Por que você acha que eu apoiei Rosinha? Se eu fiz naquela época uma quantidade expressiva de votos, sabe por causa de quê? Porque eles votaram contra o Hospital São José. Aí vieram aqui na minha casa e pediram para voltar para a base do governo. Eu falei assim, só volto se me der o Hospital São José. Essa é a verdade. A população tem que saber. Até parece que eu pedi alguma coisa para mim. E eles fiquem à vontade. Se eu falei diferente do que eu estou falando para vocês aqui, se eu pedir emprego, pedir alguma coisa, que falem. Eu pedi para a população da Baixada. Eu queria o Hospital São José, o novo Hospital São José. Foi por isso que saiu, meu amigo. Política é a arte da negociação também. Né? Agora, você tem que ter bom senso. E eu tenho bom senso. Ninguém é o dono da verdade, ninguém se acha que é o supra-sumo. Eu posso ser que eu não seja o melhor. Agora, com certeza eu lhe garanto, Arnaldo, eu sou o menos pior. Doutor, tem uma imagem do senhor que ficou muito marcada, que foi daquela greve de fome de Garotinho, que o senhor foi lá atendê-lo, e parecia ter uma relação de amizade. Isso desgastou ao longo dos anos, particularmente também? Eu não sei. Eu acho que eu deixo essa resposta para você. Você começa a sua vida política, né? Como médico dele. Médico dele, do outro filho dele. O senhor Vladimir, quando tinha problema, me procurava, né? Dona Samira me procurava. Ué, eu não entendo, vocês estão misturando o político e o médico. Claudinho, quando você ficou doente, eu não fui te visitar? Sim. Foi? Foi me visitar. Então, é assim. Se você precisar de mim, Arnaldo, sim, foi imediatamente. Você, não foi só isso não, meu irmão. Você acha que naquela vez que lá da ambulância, você lembra disso? Sim. Eu fui lá. Rosinha ligou para mim e pediu para eu ir lá. Eu não misturo as coisas. Podem até me fazer um mal, mas se precisar de doutorado como médico, pode contar comigo. Deixa eu colocar uma impressão que ficou aqui nas palavras do senhor, e aí o senhor fique à vontade também para comentar ou não, ou até se eu estou certo ou errado. O senhor citou a expressão, eu não sou bandido. Eu, assim, tem alguma ligação com... como que eu posso explicar, como que eu posso entender, dizer como eu entendi, tem alguma ligação essa frase, eu não sou bandido, com alguém que o é, e faz parte desse contexto político atual? E uma outra coisa, parece que o senhor ficou, também dá a impressão de que o senhor tem uma mágoa desse grupo do Garotinho, é isso ou estou errado? Ô, Cláudio, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que você tem que fazer psicologia. O problema é o seguinte. Nós convivemos muito tempo, né? Há um tempo atrás que eu comecei a estar mais próximo de Garotinho, eu via com
como um grande parlamentar, como um grande governante, né? Mas aí eu tinha que começar a criar, né, a formatar o doutorado no Neme político. E aí quando você começa a se formatar, e as pessoas acham que não pode ser daquela maneira, tem que ser de outra maneira, começa a haver conflitos. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu nunca desejei mal à família de Garotinho, ao filho de Garotinho, à filha de Garotinho. Agora eu estou mandando um recado para ele aqui. Estou avisando a você. Se você começar a perseguir minha família, você se prepara. Você se prepara. O negócio vai ficar feio entre eu e você. Só isso. Doutor Abdo, eu vou voltar agora à questão da ponte das perguntas que eu fiz de um bloco para o outro. A gente vai poder abordar mais essa questão do executivo, da disputa do executivo no próximo bloco. Eu deixei uma ponte com relação à questão do senhor médico e essa campanha em meio à pandemia. Qual a avaliação que o senhor faz? E essas informações desencontradas, desencontradas que eu digo são porque são visões diferentes sobre o mesmo assunto, sobre uma possível segunda onda que eu comentava no primeiro bloco. Deixa eu falar-lhe uma coisa, Arnaldo. Eu acho, primeiro, que eu fazer campanha diante de uma pandemia foi tão difícil. A gente queria fazer reunião no Rio Branco, não podia, e todo mundo fez reunião, e meus filhos me cobravam, tem que fazer uma reunião. Acabou nós fazendo uma reunião no ginásio do Automóvel Clube, que eu fiquei tão preocupado, apesar do espaço ser grande, daquilo ali poder comprometer as pessoas, né? É muito difícil. Você imagina se uma pessoa daquela sai com um problema dali. Como é que você para visitar os meus pacientes em casa, foi mais difícil. Como é que você vai chegar para pedir o voto? Você sabe que eu realmente não tinha como precisar qual era o melhor momento de trabalhar e como trabalhar. A gente entende até que o negócio não é brincadeira. Essa pandemia, essa questão dessa contaminação por esse vírus é um negócio seríssimo. Muitas vidas se foram, né? E a gente tem que tomar muito cuidado ainda, não é para desprezar isso. Vamos lavar as mãos, né? Tem que lavar as mãos, tem que ficar distante, enfim, o que a Justiça Eleitoral está fazendo, né? Você tem que ter todos os cuidados, seguir todas as normas e que está tudo certo. Agora, a gente não pode permitir que pessoas fiquem usando a imprensa, né, para determinar lockdown, que é uma coisa determinada pelo governo. O governo que tem essa função. Agora fica gente aí falando que vai ter lockdown, sei lá o quê. Isso é irresponsabilidade, não deve fazer isso. Pode ser até uma opinião pessoal da pessoa, mas não pode, não deve fazer isso. Entendeu, Arnaldo? Arnaldo, é muito difícil fazer campanha com essa pandemia. Eu acredito que talvez agora, como são poucos candidatos, são 2 candidatos, né? As pessoas vão sair de casa, vão voltar com mais tranquilidade e com mais segurança. Mas você acha que houve uma politização aí desse debate em relação ao município, sobretudo nesse período eleitoral? Olha, eu acho que não houve nem tempo para isso. Entendeu? O que a gente tem que pedir às pessoas é que tenham responsabilidade. Mas não houve tempo para ver essa questão de debate ou induzir pessoas a não fazer uma coisa ou outra para privilegiar um ou outro candidato, né? Essa eleição está começando, vai ser dura, vocês vão ver, vai ser dura, não vai ser uma eleição fácil, né? Então a gente pede às pessoas que na hora que for votar, siga os passos que é recomendado
pelo Ministério da Saúde e pelo TSE, para que não tenha nenhum tipo de problema de ordem de saúde pública, né, para ela e para os outros. Tá certo? Doutor Abdo, agora eu vou falar sobre o tema desse bloco, são duas questões. Eu vou começar pela econômica e depois a gente entra na mesa diretora. Grande problema de Campos, que Campos enfrenta hoje com o governo Rafael Diniz, e deve continuar a ser o maior problema, com certeza, para o próximo gestor, é a questão econômica. Essa queda de arrecadação nas receitas oriundas da produção de petróleo, reajuste da máquina pública com relação a isso. Como vereador, como auxiliar nesse sentido para que Campos possa se superar essa grave crise? Arnaldo, essa é uma pergunta boa e mais difícil. O momento nosso não é um momento bom. O cenário econômico e financeiro do Estado e do Brasil também não incentiva a gente a fazer nada, né? Eu acredito que a gente vai ter que sentar. Eu acho que isso vai ter que ser uma avaliação suprapartidária, botar os melhores economistas nisso aí e vamos resolver o que nós vamos fazer para a nossa cidade. Nossa cidade, ela tem algumas particularidades. São 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros. Nós não podemos nunca nos afastar da questão do agronegócio, da agropecuária. Em hipótese alguma. Primeira coisa. Segunda coisa, nós temos uma energia eólica farta no nosso litoral. Você olha o Nordeste, Arnaldo, você olha a Alemanha, você olha a Europa, a energia eólica é um negócio surpreendente, né? Então nós não podemos fugir disso, porque hoje a Europa já começa a fugir, né, dessa energia suja do petróleo. Você veja que agora, isso é uma matéria ontem, eles já estão proibindo carro a diesel a rodar na França. E a Alemanha vai seguir esse caminho. Eles vão fazer energia elétrica, vão fazer outro tipo de alternativa, né, energética, para que a gente mude esse padrão, como vamos dizer, esse padrão energético que hoje usa no mundo todo. E com isso, o que irá acontecer? Diminui a demanda pelo petróleo. E o preço dos royalties vão para onde? Vão cair, né? E aí a gente vai ter um sofrimento muito grande do ponto de vista de royalties de petróleo, além dessa questão que vai ser rediscutida ainda no início do ano. Bom, então tudo isso eu acho que eu vou dizer uma coisa para você, se alguém me convidasse hoje para ser prefeito de Campos, eu declinaria, porque eu não teria condição nenhuma, capacidade administrativa nenhuma, para que eu pudesse ajudar a minha cidade. Primeiro, o próximo prefeito ele vai ter que chegar e falar o seguinte: olha, saúde pública é uma questão, não é uma questão minha, é questão de governo público. Acabou. Não pode, cada um que entra muda a estrutura. Segundo, a questão energética. A pasta energética vai ser fundamental para que a gente possa, em um ano e meio, ter novas alternativas. Terceiro, a gente tem que entender que nós temos 400 quilômetros de rios, córregos e lagos que precisam ser reaproveitados no agronegócio. Além da pesca e da cerâmica fria e cerâmica quente. Então, tudo isso precisa ser revisto por uma grande equipe econômica, por grandes cientistas, pessoas que conhecem muito mais do que a gente, né, e que possa dar uma grande contribuição para a nossa cidade. Doutor, com relação... Não, sim, não, segue você aí. Não, com relação à questão da mesa diretora, que é o tema desse bloco.
Eu acompanho política de Campos desde 2014, né? Como repórter, não acompanhava de fora aqui da cidade vizinha, mas como repórter desde 2014, e recordo o senhor como integrante da mesa, tanto na legislatura passada, sob a presidência do Dr. Edson Batista, como na legislatura atual, durante a presidência do Marcão. Claro que o segundo turno, vejo eu e quero saber a opinião do senhor, a decisão do segundo turno pode ser um fator fundamental para a condução da eleição da mesa. Mas as conversas entre os vereadores já começaram, pelo menos alguns deles já começam a se articular. O próprio Igor Pereira, em entrevista aqui, falou sobre a pretensa intenção de chegar à presidência. O Fred falou sobre a pretensa intenção de continuar, de colaborar com a mesa, como foram as palavras deles, mas não mais na presidência, porque acho que deve ser um cargo que deve trocar aí entre os parlamentares municipais. E o senhor é o mais votado, vai presidir a primeira sessão, invariavelmente, né, inevitavelmente, é o que rege o estatuto, vai presidir a primeira sessão, a sessão de abertura aí dos trabalhos da próxima legislatura. Tem pretensão também de chegar à mesa, acho que com esses votos que o senhor teve, mais votado da atual legislatura, pode o credenciar a disputar a presidência? Olha, se tem uma pessoa que eu tenho uma relação muito estreita, com o Marco Bacelar. Eu vou conversar com ele, o que ele acha, né? E a partir daí nós vamos tomar alguma posição. Qualquer coisa que você fica ouvindo aí dos parlamentares, ainda no campo ainda da possibilidade. Até porque eu não sei quem vai ser o prefeito. Entendeu? Porque trabalhar numa mesa diretora com um prefeito que não está alinhado com você e que você precisa estar dependente dele, é melhor não fazer parte mesmo de diretor nenhum. Deixa os colegas aí que estão querendo ser. Então essa vai ser minha postura. Eu vou sentar com o Marco Bacelar, né, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, trabalhamos junto e respeito. Dependendo da nossa conversa, aí depois eu vou ver o que eu vou fazer. Então, precisa compor. Como eu falei, o senhor foi mais votado, mas a parte do senhor fez uma cadeira só. O grupo político do qual o senhor fez parte fez minoria na casa. Então, é preciso uma composição nesse momento e o senhor vai esperar a decisão do segundo turno para começar a conversar quanto a isso? Exatamente. Mas hoje mesmo eu vou procurar Marco Bacelar, tá? Para a gente já traçar alguns caminhos, como diz Claudinho, os caminhos da internet, os bons e ruins, cada um escolhe. E nós vamos ver o que a gente vai fazer. Nessa linha aí, doutor, o Arnaldo falava agora há pouco sobre o próprio grupo do Bacelar, que tem aí lá alguns vereadores que declararam apoio ao Vladimir. Naturalmente, né, inclusive tem lá o Igor Pereira, que também esteve aqui essa semana, vereador reeleito, e deixou clara a sua intenção de ser presidente da casa. Aí quando o senhor fala que vai consultar Marcos Bacelar, há uma divisão então desse grupo também. Como que vai ser esse ajuste aí? Só depois da conversa ou dá para adiantar alguma coisa? Não, primeiro eu preciso conversar com o Marcos Bacelar e você é psicólogo mesmo, tem jeito. Você sabe o que eu estou fazendo, né? Política a gente tem que conversar, tem que ter sabedoria, não adianta eu chegar para você, não, eu vou ser o candidato a presidente, não, estou fora. Eu vou primeiro avaliar os pares, ver quem são aquelas pessoas mais ambiciosas, né? E vão ver aqueles que são mais de bom senso, e tem que conversar. Eu vou conversar com eles. O Fred, desculpa, Arnaldo. Pois não, pode falar. Eu falava aqui sobre essa questão de acompanhar a política um tempo. Em 2016 não faltou, após a eleição de Rafael em primeiro turno, quase todos os vereadores colocaram o presidente, o que é candidato a presidente, o que é legítimo no Eduardo. Depois, composições acontecem. Mas você pode ter certeza de uma coisa: vocês vão ter uma surpresa muito grande. Esse mistério aí... Vai ter uma surpresa muito grande. Aí não adianta ser psicólogo, aí tem que ser bandinar.
Para adivinhar. Eu te dei 3 nomes, você não me disse nada? Não, eu acertei no último. Acho que eu acertei. Doutor Abdo, voltando ao assunto da composição da mesa, quem esteve aqui também conosco foi na segunda-feira, também com tosse, mas eu não pude dar a receita que eu dei ao senhor a ele. Perdeu. Eu esqueci, rapaz, de passar aquela receita tradicional. É que o doutor Abdo tá tossindo muito, pegou uma gripe ontem, não foi, doutor, que o senhor falava aqui? E eu falei, para o senhor fazer o programa com a gente, de imediato vou passar uma receita. Bota um café bem quente, com bastante manteiga no café. Ficou bom, né, doutor? Pelo jeito. Quem sou eu? Até agora... Tá. Quem sou eu para passar a receita, né, Arnaldo? Agora, viu, Arnaldo? Ainda vai para médico. Tá direitinho, botei uma manteiguinha boa. E aí, funcionou? Eu estou firme aqui, ó. Firme e forte. Que bom. Mas é bom sim, isso foi minha mãe que me ensinou, tadinha. Bom, mas, doutor Abdo, falando sobre essa composição da Câmara, o Fred Machado, eu acho que então, talvez vá nessa linha que o senhor falou aí, de bom senso, porque ele declarou aqui que não quer mais ser presidente e que se a presença dele, se o nome dele ajudar na composição da mesa, ele topa, ele aceita, mas que não quer disputar a presidência. Então seria também uma pessoa de bom senso? Não é. O Fred sempre foi uma pessoa de bom senso. É um cara tranquilo, dá para a gente conversar bem, mas tudo isso depende lá na frente. Vamos esperar um pouco. Eu acho que qualquer tipo de comentário nesse momento é extemporâneo, né? Eu só quero dizer uma coisa para os meus companheiros. Eu estou tranquilo, né, nesse processo todo, e espero que os colegas não façam besteira, porque quem vai sair prejudicado é a própria Câmara Municipal. Só isso. Arnaldo, você me pedia para ler um comentário aqui, tem vários comentários aqui. Olha quem apareceu aqui, doutor Abdo. Cíntia Ferrini Farias. Meu carinho para o doutor Abdo. Aqui no Face, mandando esse recado aí para o senhor. Manda um abraço para ela e que ela recupere logo. Perfeito. Arnaldo, podemos fazer o intervalo? Tem mais alguma dúvida aí, alguma questão com relação a essa pauta? Tem uma questão econômica que é uma pergunta do grupo de WhatsApp do programa, que é a pergunta do Kleber Tinoco. Ele coloca o seguinte: o vereador Abdo Neme apoia o pregão eletrônico? Pretende apresentar algum projeto de lei com o objetivo de torná-lo obrigatório na próxima legislatura? Lembrando que o pregão eletrônico, por exemplo, adotado em Macaé, né, o Aloysio que fala muito isso aqui, gerou uma economia de 30% nas despesas do município. O senhor já foi ordenador de despesa como secretário de saúde. O senhor concorda que deveria ser uma medida adotada integralmente pelo município? Eu acho que isso aí é válido. Tanto é que nós, quando estava saindo, nós implementamos o pregão eletrônico. Mas só tem uma crítica que eu quero fazer. Nós estamos com quase 3 milhões de reais guardados na prefeitura para comprar um tomógrafo para o São José, um mamógrafo para o Centro de Referência da Mulher, e até hoje não conseguiram licitar. Isso me mata, isso acaba comigo. É isso que tem que acabar no serviço público. Se você está comprando uma coisa, você está roubando, você responda por aquilo, pô. O dinheiro está lá. Agora, criar dificuldade não pode. Você tem que comprar com o dinheiro que veio do governo federal, está lá, compra. A FIBS foi 3 vezes e não conseguiu vender o tomógrafo. Mas por quê? São questões burocráticas municipais? Burocráticas, entendeu? Com pregão ou sem pregão. E nós tínhamos instalado o pregão. Então, essas coisas, sabe, o Arnaldo? É que deixa a gente triste, Arnaldo. Nós estamos diante de uma pandemia. Se no
no São José tivesse um tomógrafo funcionando, que a sala está pronta, ela só está lá, facilitaria muito a vida das pessoas que chegavam lá, né? Então, por que não faz isso? Um mamógrafo lá na referência da mulher. Puxa vida, são coisas imprescindíveis. Então, por que não fizeram? Você sabe que eu deixei pronta a planta do hospital de Ururaí? Ficou lindo aquilo lá. Está lá parado. Perfeito. Então, Bom, são essas coisas que eu acho que o serviço público ele tem que ter outro redimensionamento. Nós temos que priorizar o que é lei e o povo. Só isso. Dificuldade. Bom, 8h45 agora. Vamos fazer um intervalo, doutor? Nós vamos até às 9h. E toma mais um café com manteiga aí, por favor. E a gente fecha aí o programa no... Vou tomar um cafezinho. Por favor. Um cafezinho com manteiga aí que você vai gostar. Você vai ver como que é bom. Eu moro em apartamento, não tem café, tem que ir à padaria. Não posso tomar café. Café só em casa, tá fora. Aqui, só se eu for à padaria. Bom. Eu vou dar uma chegadinha lá, tomar um cafezinho. Tá bom. Temos 3 minutos aí de intervalo e voltaremos a seguir para fechar esse bloco, então. E esse programa com o doutor Abdo. No próximo bloco, o pleito a prefeito com segundo turno, né, entre Vladimir e Caio. A gente já adiantou aqui, o doutor Abdo já falou, e a gente volta ainda com outros assuntos também pertinente a este pleito aí. 8h45, oferecimento da Clínica Proteus e dos laboratórios Plínio Bacelar. Empresa especializada em medicina e